Olá, pessoal, vamos dar início ao nosso conteúdo pela plataforma online com o assunto de cromossomo. Como a gente já sabe, um conceito prévio para cromossomo é que ele é uma longa cadeia de DNA associada a proteínas, principalmente as histonas, que pode estar na forma distendida ou condensada, tá? Que ele fica visível ao microscópio óptico quando ele está com seu máximo de condensação. Por isso, ele só é visível nas células metafásicas, ou seja, células que estejam durante o processo de metáfase da divisão celular. A função dos cromossomos é transmitir de forma fiel e expressar apropriada a informação genética, que é uma função óbvia, já que ele é composto por DNA e a gente sabe que o DNA carrega todas as nossas informações genéticas. Cada espécie em particular possui um número de cromossomos característicos. Vocês não são obrigados a saber o número de cromossomos de todas as espécies, mas precisam ter em mente que a espécie humana, em sua célula diploide, possui 46 cromossomos, e em sua célula haploide possui metade dessa quantidade, sendo 23 cromossomos. O número de cromossomos não determina que uma espécie é mais evoluída do que outra. Por exemplo, a borboleta em questão tem 380 cromossomos em sua célula diploide, tá? E nem por isso ela é uma espécie mais evoluída do que a espécie humana. Sobre a estrutura dos cromossomos, a gente pode citar algumas informações, como por exemplo, a imagem que a gente está observando é um cromossomo duplicado, né? Ele tem as cromátides, que quando separadas vão passar a ser chamadas de cromossomos filhos. Essas cromátides, elas são unidas pela presença do centrômero, tá? Alguns cromossomos, eles vão ter também essa constricção secundária, certo? E o cromossomo que possui a constricção secundária também vai possuir o satélite, que são essas anteninhas que a gente está visualizando. Tem também a região do telômero, que são as regiões terminais desses cromossomos, e dependendo do desvio do centrômero, desvio angular do centrômero, né, onde é que ele vai estar localizado no cromossomo, vai ser formado um braço P, que é considerado um braço pequeno, e um braço Q, que é considerado um braço longo, tá? Então, as cromátides são dois filamentos interligados, formados pela duplicação de um cromossomo durante os processos de divisão celular. O centrômero também é chamado de constricção primária e possibilita a movimentação adequada dos cromossomos na divisão celular. Por que ele possibilita isso? Porque é na região centromérica que as fibras de fuso se ligam para separar essas cromátides para polos opostos da célula, certo? Os braços são segmentos do cromossomos determinados pelo desvio angular do centrômero. A constricção secundária é uma constricção desprovida de centrômero e não é visível em todos os cromossomos. Essa constricção secundária ela só está presente num grupo de cromossomos chamados de acrocêntricos, tá? Aquele cromossomo que possui constricção secundária, ele também vai possuir satélite, que é uma porção do cromossomo limitada por essa constricção secundária. Qual é a função dessas duas estruturas? Apenas diferenciação morfológica, porque quando ela está presente, a gente já sabe que trata-se de um cromossomo acrocêntrico. Os telômeros, eles determinam o início da replicação do DNA, tá? Porque no telômero está constituído a telomerase, ok? E a telomerase possui um códon que determina o início da replicação desse DNA. Esses telômeros, eles também são carregados com a mesma carga elétrica. E a gente sabe que os opostos se atraem, mas os iguais, eles se repelem. E isso faz toda importância aí nos telômeros, porque fazendo com que esses cromátidos, esses cromossomos filhos se repelem, eles não vão se enroscar e não estarão propensos a sofrerem alteração estrutural, sofrerem mutação e virem até alguma alteração estrutural.
Até recentemente, pessoal, admitia que as fibras do fuso cromático ou fuso mitótico, é a mesma coisa, se ligavam diretamente ao centrômero, tá? Entretanto, observações microscópicas revelaram a existência de uma estrutura globosa ou em forma de placa de natureza proteica chamada de cinetócoro. E foi observado que essas fibras de fuso se ligavam na região centromérica, mas diretamente no cinetócoro. De acordo com a morfologia dos cromossomos, eles possuem tamanhos diferenciados. Existem cromossomos de tamanho grande, de tamanho médio e de tamanho pequeno, tá? O cariótipo ele é organizado do maior cromossomo até o menor cromossomo, tá? Então, o par de cromossomos que está na posição 1 são os maiores cromossomos do cariótipo de qualquer indivíduo, tá? Cada posição sempre tem um par de cromossomos, um de origem materna, um de origem paterna, tá? Então, a posição 1 são os dois cromossomos maiores, a posição 22 são os menores cromossomos. Bruna, a 22 e a 23. A 23 é ocupada pelos seus cromossomos sexuais, tá? Então, se for um indivíduo do sexo feminino, o cromossomo X tem como tamanho um tamanho médio. E se for um indivíduo do sexo masculino, ele vai ter um X, que é do tamanho médio, e vai ter um Y, que é do tamanho pequeno. Os cromossomos, eles podem ser divididos em grupos que de acordo com a localização do centrômero. O primeiro grupo é o metacêntrico. Esse metacêntrico é representado quando o centrômero está situado no meio dos dois braços cromossômicos, com braços aproximadamente iguais, ou seja, a gente não consegue determinar quem é braço P pequeno ou quem é braço Q longo. Esses braços têm tamanhos iguais. Já o segundo grupo, chamado de submetacêntrico, é quando o centrômero está mais próximo a uma extremidade do que outra. Então, é notório que a gente consegue determinar a presença de um braço P e de um braço Q. E lembrando, pessoal, que na organização do cariótipo, esse braço pequeno, esse braço P, ele sempre vai estar voltado para cima, tá? O terceiro grupo é o acrocêntrico, que é também conhecido de subterminal, porque ele está quase na região terminal. Apresenta o centrômero junto de uma extremidade. E o que está separando esse centrômero da extremidade é justamente a presença da constricção secundária e do satélite. Esses três grupos estão presentes na espécie humana, tá? Existe ainda um quarto grupo, mas que ele não está presente na espécie humana. Ele está presente em insetos, como mosca e até nos anfíbios, ok? Que é o telocêntrico. Apresenta o centrômero na extremidade de um braço. Só possui um braço, então a gente não tem como determinar que existe braço pequeno e braço longo. Ele só tem um. O cariótipo, pessoal, ele também é dividido em grupos, do grupo A ao grupo G, tá? E cada um desses grupos, eles possuem suas características. Por exemplo, o grupo A possui metacêntricos e submetacêntricos grandes. O grupo B, submetacêntricos grandes. O C, submetacêntricos médios. O D, acrocêntricos de tamanho médio. O E, submetacêntricos pequenos. O F, menores metacêntricos e o G, os menores acrocêntricos, tá? No finalzinho aí separado, na imagem desse cariótipo, a gente vê o cromossomo X, que é um submetacêntrico médio, e o Y, que é um acrocêntrico pequeno, tá? Vê que em cada uma das posições a gente tem um par de cromossomos, que, como eu já disse a vocês, é um cromossomo de origem materna e um cromossomo de origem paterna, tá? Então, todas as posições possuem um par de cromossomos. E esse cariótipo é organizado do maior cromossomo até o menor cromossomo, ok? Então, tá aí essa tabela que é de uma revisão geral. O grupo A, nessa primeira linha, tá? Vamos ver as características do grupo A. Possuem como tamanho grande, tá? Possuem como posições a posição 1, 2 e 3, certo?
E se, sabendo que em cada posição a gente tem 2 cromossomos, a gente sabe que então o número total de cromossomos do grupo A são 6 cromossomos, tá? Na posição 1, obrigatoriamente, é um metacêntrico que ocupa a posição 1, tá? A posição 2 tem como cromossomo um submetacêntrico. E a posição 3 tem como cromossomo um metacêntrico. Então, o maior cromossomo de todos é o que ocupa a posição 1, é um metacêntrico. O segundo maior cromossomo de todos é o par que ocupa a segunda posição, que é um submetacêntrico. E o terceiro maior cromossomo de todos, o par, né? Porque em cada posição a gente vai botar 2 cromossomos, é um par também de metacêntrico. Um é o maior, o sub é menor do que o primeiro e o meta é menor do que o sub e do que o meta, tá? Então, a posição no número 1 são os maiores. Os pares que estão na posição 2 são menores apenas do que o 1. E o 3 são menores do que o 2 e do que o 1. E assim sucessivamente em todas as outras posições, certo? No grupo B, pessoal, temos cromossomos de tamanhos grandes, submetacêntricos. E temos no grupo 2 posições, a posição 4 e a posição 5, tá? Então, eu tenho 2 cromossomos na posição 4 e tenho 2 cromossomos na posição 5. No final, eu tenho 4 cromossomos. Grupo C são cromossomos médios e são submetacêntricos. Obrigatoriamente, no grupo C, eu tenho a posição 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ou seja, em um indivíduo normal, obrigatoriamente nesse grupo, eu tenho 14 cromossomos, porque eu tenho 2 em cada uma das posições. No entanto, pessoal, eu preciso dizer para vocês que os cromossomos sexuais, eles podem ser organizados no cariótipo de forma separada, como a gente viu na imagem anterior, tá? Mas eles também podem ser encaixados no grupo de acordo com suas características. E como eu já disse a vocês, o cromossomo X, ele é um cromossomo submetacêntrico de tamanho médio. Então, ele se encaixaria como característica no grupo C, tá? Então, se a gente for organizar esses cromossomos sexuais dentro dos grupos, o X ficaria dentro do grupo C, tá? Então, se fosse um indivíduo do sexo feminino, eu ia adicionar mais 2 cromossomos aqui nesse grupo. Então, em vez de 14, ele teria 16, tá? Se for um indivíduo do sexo masculino, eu teria que encaixar apenas mais um cromossomo, porque ele tem X e Y. Então, em vez de 14, ficaria 15, certo? No grupo D, tá? São cromossomos de tamanho médio, são cromossomos acrocêntricos, tá? E possuem a posição 13, 14 e 15, fazendo um total de 6 cromossomos. No grupo E, são pequenos, são submetacêntricos e vão ter as posições 16, 17 e 18, fazendo um total de também 6 cromossomos. No grupo F, são pequenos, são meta e tem a posição 19 e 20, fazendo um total de 4 cromossomos. No grupo G, eles são pequenos, são acros e tem a posição obrigatoriamente do 21 e 22. Então, obrigatoriamente, esse grupo possui 4 cromossomos. No entanto, as características do cromossomo Y, um cromossomo sexual, são de acrocêntricos pequenos. Então, se for para a gente organizar esses cromossomos sexuais dentro dos grupos, o X se encaixa no grupo G, tá? Então, se for um indivíduo do sexo feminino, ele só vai ter 4 cromossomos sempre no grupo G, porque ele não tem cromossomo Y. Mas se for um indivíduo do sexo masculino, tá? E esses cromossomos sexuais forem organizados dentro dos grupos, esse grupo pode ter 5 cromossomos, porque são os 2 da posição 21, mais os 2 da posição 22 e mais o Y, ok?
Se cuidem, qualquer dúvida, a gente vai marcar os fóruns de debate sobre a temática no horário da